Ele era o senhor das guerras, forjado pelo fogo e pelo aço. Ela, apenas uma camponesa faminta. Mas o destino gosta de brincar com os extremos. E foi num gesto de desespero que Alina entrou na vida do homem que aprenderia a amar não com palavras, mas com o próprio coração em chamas. O céu daquela manhã parecia bordado com cinzas e silêncios. Sobre as muralhas do castelo de Ragon, o vento soprava com violência, mas nada era capaz de abalar a figura imóvel do duque Elion Ragon, ereto como uma estátua de mármore negro, os olhos varrendo o vale com desdém. Histórias e Amores apresenta You grew old in suburbia, where pretty demons never show, shifting shapes in millennia. O Duque Bárbaro e a Camponesa. Pieces of you buried in the flashbacks. All these wicked nightmares has gone cold. Da série Histórias para Ouvir e Relaxar. De onde você assiste este vídeo? Ele estava entediado, profundamente, mortalmente entediado. Havia vencido guerras, atravessado desertos com sangue nos punhos, mas agora se via relegado à tarefa insonsa de vigiar fronteiras. Um cão de guarda glorificado, um guerreiro aprisionado em sedas e formalidades. Que insulto! Murmurou, os olhos sombrios fixos na vastidão dourada dos campos de trigo. Elion era chamado de o Duque Bárbaro e por boas razões. Sua fúria em combate era lendária. Sua espada, uma extensão de sua alma. Seu nome, um eco de temor por onde passava. Mas ali, naquele castelo afastado, o silêncio era o único adversário que restava. E o silêncio sempre vencia. Mas o destino, disfarçado em forma de desespero, soprava seus ventos. Na encosta de um campo aos fundos do castelo, Alina caminhava com os pés descalços, cabelos cor-de-mel trançados com ramos secos, o estômago contraído pela fome. Tinha o corpo franzino de quem carregava lenha e sonhos nas costas e os olhos de quem já sabia que a vida não oferecia piedade aos humildes. Só um punhado, sussurrou, ajoelhando-se diante das espigas de trigo. Só isso já basta para alimentar minha mãe e a pequena Mariel. Com os dedos trêmulos, arrancou algumas sementes escondidas no solo. Mas o estalo seco atrás de si foi como uma sentença. Ladra! Vociferou um dos soldados. Pegue-a! Alina correu. Como uma lebre no campo. Como a última chama de esperança tentando escapar da tempestade.
mas os passos pesados a alcançaram e em poucos segundos estava sendo arrastada com os braços amarrados em direção ao castelo. Soltem-me! Eu não fiz nada de errado. É só comida. Meu Deus! Gritava, as lágrimas misturadas ao barro no rosto. O castelo, que antes parecia tão distante, agora a engolia como uma fera de pedra. E no grande salão, entre colunas frias e tapeçarias que falavam de glórias sangrentas, o duque a esperava. Elion não se levantou do trono, apenas observou. Seus olhos, de uma cor sombria, a analisaram como quem avalia uma criatura selvagem capturada em armadilha. Então, foi por sementes que ousou entrar nas minhas terras? A voz dele era grave, cortante, como uma lâmina afiada. Sim, foi por isso, para alimentar minha mãe e minha irmã. E se eu tivesse que fazer de novo, eu faria. Silêncio. O duque desceu os degraus lentamente, o manto negro arrastando pelo chão como fumaça. Parou diante dela, tão perto que podia sentir o cheiro da terra molhada grudado à pele da moça. Você tem coragem ou burrice? Ele inclinou levemente a cabeça. Ou as duas coisas. E o Senhor tem trigo apodrecendo nos celeiros, enquanto crianças morrem sem pão. Isso tem nome: crueldade. Os soldados prenderam a respiração. Mas o duque sorriu. Um sorriso breve, sombrio. Tranque-a. Não por vingança, mas para que aprenda que até a coragem tem um preço. Horas depois, Alina se encontrava em uma cela fria de pedra, iluminada apenas por uma tocha pregada na parede. Ela não chorava mais. Estava em silêncio. O mesmo silêncio que o duque conhecia tão bem. O silêncio dos que esperam ou resistem. Na sala de armas, o duque desembainhava sua espada, mas os olhos não estavam na lâmina, estavam nela. Quem é você? Sussurrou para si mesmo. De onde vem essa luz nos teus olhos? E por que isso está me inquietando? Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Elion Ragon não dormiu. E no dia seguinte, caminharia rumo à cela. Não como um juiz, mas como um homem perigosamente curioso. O corredor que levava à masmorra era escuro e úmido, perfumado por mofo e lembranças de lamentos antigos. As tochas crepitavam nas paredes como corações nervosos, e o som das botas do duque ecoava como um presságio. Elion Ragon caminhava sozinho. Dispensara guardas, escudeiros e vozes. A guerra que o inquietava agora não vinha de fora, mas de dentro. Uma batalha interna que nenhum aço poderia vencer. Parou diante da cela. Olhou entre as grades. Lá estava ela, sentada sobre o chão de pedra, as costas eretas, as mãos cruzadas sobre o colo como uma donzela altiva diante da desgraça. Mesmo sob o frio e a humilhação, Alina parecia feita de alguma substância mais antiga que o medo. Esperava gritos ou súplicas, murmurou o duque com a voz baixa e firme. Mas você permanece aí, como uma estátua orgulhosa.
Ela ergueu os olhos dos pedaços de céu tempestuoso e esperava que um nobre fosse melhor do que trancar uma camponesa faminta. Um músculo se contraiu na mandíbula dele, não pela afronta, mas pela intensidade com que ela falava. Você é ousada, garota. Não, tenho fome. Há uma diferença. O silêncio entre eles era espesso, quase palpável, como se uma tempestade estivesse por vir. E ambos sabiam que nenhum deles sairia ileso. Diga-me o seu nome, pediu ele, mas não como uma ordem. Havia uma curiosidade genuína naquela voz grave. Por quê? Para que conste nos seus registros de ladrões? Ele deu um meio sorriso. Não, para que conste em mim. Ela hesitou por um segundo, não por medo, mas porque reconheceu algo estranho no tom dele, algo que a desarmou por um breve instante. Alina, ele repetiu como quem saboreia uma palavra antiga. Um nome simples, mas há fogo por trás dele. Ela virou o rosto, e a pedra por trás do seu, duro, frio e inútil. Ele se aproximou, as sombras dançavam sobre seus traços. O rosto era anguloso, severo. Um homem moldado pela guerra. Mas agora havia um brilho novo nos olhos, como um facho de luz escapando por uma fenda. Você tem coragem, mas não sabe com quem está lidando. Ela o olhou com desprezo. Sei sim, com um homem que tem tudo e ainda assim é vazio por dentro. As palavras feriram mais do que ele admitiria. Que tolice você diz. Que verdade você teme? O duque não respondeu de imediato. Sua mão tocou a barra de ferro como se quisesse atravessá-la. Como se algo nele, algo que não sabia nomear, o empurrasse em direção a ela. Eu poderia ordenar que você fosse açoitada, que apodrecesse nesta cela, que fosse esquecida. E isso o faria dormir melhor? As palavras ecoaram pela masmorra, mas o que mais o perturbou não foi o atrevimento. Foi o ato de que, por um segundo, ele não soube a resposta. Naquela noite, Elion não voltou ao salão principal. Ficou no pátio interno do castelo, olhando a lua que brilhava sobre as muralhas. Em sua mente, a imagem dela dançava como fogo sobre os lençóis de seda. Nunca fora afetado por ninguém. Nunca desejara nada além da guerra. Mas Alina, ela o desafiava como nenhum exército jamais ousou. Enquanto isso, na cela, Alina lutava com o próprio coração. Por que o olhar dele a incomodava tanto? Por que havia algo por trás da armadura, algo que queimava? Eu não sou brinquedo. Não sou um prêmio de guerra, sussurrou para si mesma como se quisesse manter viva a chama da resistência. Mas a verdade, meus caros, crua e silenciosa, começava a crescer dentro dela. Ela sentira algo, e isso a assustava mais do que qualquer cela. Ao amanhecer, os passos dele voltariam a ecoar pelas pedras, e o jogo entre o bárbaro e a camponesa estaria apenas começando. O céu ainda dormia,
quando o Duque adentrou novamente o corredor das masmorras. O frio da manhã parecia envolvê-lo em véus invisíveis, mas dentro dele ardia algo que nenhuma geada seria capaz de apagar. Elion Ragon não era um homem de impulsos banais. Seus desejos, quando surgiam, eram como tormentas, intensos, vorazes, impossíveis de serem contidos. E, naquele momento, era Alina, a tempestade que desafiava seu domínio. Parou diante da cela. Ela já o esperava. De pé, altiva, mesmo com o rosto pálido e os cabelos desgrenhados, ela parecia feita de vento e ferro. Achei que viria com correntes hoje, ela disse, sem sequer desviar os olhos. Pensei em trazer flores, respondeu ele irônico, mas receio que você arrancaria as pétalas com os dentes. Ela deu um sorriso torto. Talvez. Elion destrancou a cela. A chave girou lentamente, como um presságio de algo que escapava do controle. Quando empurrou a porta, ela não recuou, não se curvou, apenas o olhou. E, naquele olhar, havia mais perigo do que em todos os exércitos. Venha, ordenou. Ela hesitou, mas seguiu. O chão de pedra fria pareceu tremer sob seus passos. Subiram as escadas em silêncio até um dos aposentos da torre leste, onde o sol começava a se derramar pelas cortinas como ouro derretido. No centro do quarto, uma lareira acesa, um tapete de peles, uma mesa posta com pão fresco, queijo e frutas. Por que está fazendo isso? Ela perguntou desconfiada. Porque você me intriga, Alina. E porque sou um homem que toma o que deseja. Ela cruzou os braços. E o que deseja de mim? Ele se aproximou. Seus dedos alisaram seu corpo com uma lentidão calculada, como se testasse a resistência da pedra antes de esculpir. Desejo a sua companhia, sua voz, seu fogo, seu corpo. Ela estremeceu, mas não recuou. E se eu disser não? Direi que não ouvi. A resposta veio baixa, quase um sussurro, como um trovão contido. Por um instante, o mundo pareceu parar. O tempo se curvou ao redor dos dois, como se a própria realidade prendesse a respiração. Alina ergueu a mão, com firmeza, e o estapeou. O som do tapa ecoou no aposento como um raio atravessando o céu limpo. Elion tocou o rosto, surpreso, não por dor, mas por nunca, jamais ter sido desafiado daquela forma. Não sou um troféu para saciar o teu tédio, ela disse com a voz trêmula de raiva, não de medo. Eu não sou uma mulher que se vende por um prato de frutas. Você me despreza. Não, eu desprezo o homem que acredita que pode comprar uma alma com conforto. Ele deu um passo atrás. Pela primeira vez, o Duque sentiu vergonha. Silêncio. O fogo na lareira estalava, refletindo sombras no chão. E então ele falou com a voz mais baixa do que nunca. Eu não sei como lidar com você, Alina. Eu aprendi a esmagar, a dominar, a vencer. Mas com você, tudo que faço parece errado. E mesmo assim não consigo parar de querer você. Ela o olhou confusa. As defesas vacilaram. Por trás da máscara do guerreiro havia um homem perdido.
Um homem que não sabia amar, que nunca aprendeu a ser gentil. Talvez seja a hora de aprender. Ele ergueu os olhos. Aquela frase o atingiu como uma flecha invisível. Você me ensinaria? Ela mordeu o lábio. Eu não ensino homens a serem homens. Isso ou se é ou se aprende sozinho. Ele não a tocou mais, apenas se afastou e ordenou que os guardas a levassem de volta à cela, mas agora com cobertores, comida e água limpa. Naquele dia, Elion Hagon descobriu que há mais poder na recusa de uma mulher do que no rugido de 1000 exércitos. E naquela cela, deitada sob o cobertor novo, Alina sentiu o coração bater de um jeito que não compreendia. Não era medo, não era ódio. Era o ego de algo que ela pensava jamais sentir por um homem como ele. Algo perigoso e inevitável. A chuva começou suave naquela manhã, como se o céu apenas sussurrasse uma melodia sobre o reino. Gotas escorriam pelas gárgulas de pedra do castelo e o som das águas era como um lamento antigo. Na cela, Aline observava as gotas deslizarem pelas frestas da pequena janela. Ela não chorava, mas seu coração, inquieto, batia diferente. Desde a noite anterior, algo nela mudara. Eu não sei como lidar com você. As palavras do Duque ainda dançavam em sua memória. Havia algo de doloroso e verdadeiro naquela confissão. E por mais que tentasse odiá-lo, não conseguia apagar a imagem do olhar perdido dele ao se afastar. Ela queria odiar, mas também queria entender. Do outro lado do castelo, Elion Hagon fitava o jardim encharcado através das vidraças. Vestia-se de negro como sempre, mas sem a armadura, sem espada, desarmado pela primeira vez diante de um sentimento que o consumia mais do que qualquer batalha. Chamou um dos seus servos mais antigos. Quero flores. Flores, senhor? O velho franziu, piscou incrédulo. As mais bonitas, colhidas agora, mesmo com chuva. Quero um feixe de cor em meio à pedra. Para quem? Para mim. Mentiu, mas seus olhos diziam outro nome. Alina. Na cela, Alina foi surpreendida com a chegada inesperada de uma bandeja. Pão quente, uma jarra de leite e um pequeno ramalhete de flores do campo molhadas de chuva. Ela tocou as pétalas com os dedos sujos de terra. Mal se lembrava da última vez que vira algo tão delicado. O Duque mandou isso, sussurrou a criada. A mulher apenas confirmou com a cabeça, com um sorriso discreto. Depois partiu, deixando Alina sozinha com a comida, as flores e o coração em conflito. Na muralha, Elion observava o céu. Sentia-se ridículo por enviar flores, mas algo nele ansiava por fazer gestos que jamais aprendera. Aprender sozinho. As palavras dela ecoavam. Você me transforma, camponesa, disse ao vento, e não sei se isso é milagre ou maldição.
Naquela noite, ele não a visitou. Deixou-a com o espaço necessário, mesmo que seu corpo ardesse por vê-la. Mas Alina não dormiu. Deitada sobre o cobertor, com o pequeno ramalhete ao lado, ela se perguntava quem era aquele homem e por que o gesto tão simples doía mais do que a prisão. No terceiro dia, a cela estava aberta. Alina, confusa, olhou em volta. Ninguém a impedia, nenhuma corrente, nenhum guarda. Ao atravessar os corredores, encontrou a criada que lhe sorriu e disse: "O Duque deseja vê-la no jardim." "No jardim?" "Sim, ele o abriu esta manhã para você." Alina caminhou desconfiada até o centro do pátio. E lá estava ele, o Duque, sem manto, sem armadura, com uma rosa branca nas mãos. Ao vê-la, sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, como o de um menino que nunca aprendeu a brincar com gentileza. "Veio. A porta estava aberta", respondeu ela seca. "E seu coração ainda está fechado?" Ela mordeu o lábio, olhou para... "Eu não quero sua rendição. Quero sua verdade. Então pare de tentar comprar meu afeto com flores." Ele se aproximou a poucos passos. "E se eu disser que as flores foram só uma desculpa para tocar seu mundo com o que há de mais delicado em mim?" Ela o olhou nos olhos e pela primeira vez não viu o bárbaro. Viu um homem cansado de estar só. "Eu ainda não confio em você, Duque", disse ela. "E eu ainda não confio em mim quando estou perto de você." O silêncio que veio em seguida não era frio, era terno, como a brisa que passa entre duas árvores que aprendem, pouco a pouco, a crescer lado a lado. Quando Alina voltou para a cela naquela noite, por escolha própria, trazia uma rosa branca nas mãos. E o Duque, pela primeira vez, sentiu que talvez fosse possível aprender a amar sem destruir. A noite desceu suavemente sobre o castelo de Ragall, como um véu escuro bordado em estrelas tímidas. A lareira do salão ardia, lançando sombras dançantes sobre tapeçarias antigas. E o som da chuva havia cessado, deixando no ar um silêncio úmido e expectante. No jardim, o perfume da terra molhada misturava-se ao das flores recém-despertas. Alina, sentada no parapeito de pedra do pátio interno, observava a dança tímida das chamas da lanterna que segurava. Seus olhos refletiam a luz como duas janelas abertas para o mistério. Elion Ragall a observava de longe, encostado na ombreira da porta de pedra. Não era o guerreiro de antes, nem o duque com sua capa de comando. Era apenas um homem, curioso, silencioso, apenas presente. "Não devia estar aqui sozinha à noite", disse ele suavemente. Ela virou o rosto, não se assustou, não se escondeu. "E você não devia estar me vigiando assim, com esse ar de sombra encantada." Ele sorriu, um sorriso que nasceu nos olhos antes de tocar os lábios. "Não sei o que sou perto de você, Alina, e isso me assusta." "Você tem medo de mim?"
Tenho medo do que me torno quando não posso te controlar. Ela se levantou devagar. Andou até ele como se pisasse em neve fina. Parou diante do seu peito largo, onde o coração do Duque batia como um tambor descompassado. E o que quer de mim agora? Ele levantou uma das mãos lentamente, com a reverência de quem se aproxima de uma relíquia sagrada, e tocou o rosto dela, um toque leve, quase ausente, mas o suficiente para acender o mundo. Quero que não me odeie, murmurou. Isso eu ainda não posso prometer, respondeu ela num sussurro. E se eu pedir que me permita ficar em silêncio, apenas assim, com sua pele sobre os meus dedos? Ela não respondeu, mas também não se afastou. Os olhos de Alina estavam marejados, não por dor, mas pela quebra de todas as defesas que construiu. Nunca ninguém me tocou assim, confessou. E eu nunca toquei ninguém assim, disse ele. Toquei com raiva, com desejo, com domínio. Mas isso... Ele deslizou os dedos até os cabelos dela. Isso é outra coisa. Alina fechou os olhos. Permitiu-se sentir. Por um segundo, um instante. E então seu corpo tombou suavemente contra o dele. O Duque a envolveu nos braços, mas não com posse, com cuidado, como se segurasse uma criatura feita de vento e vidro. Os dois permaneceram ali em silêncio, sob o céu bordado de estrelas. Não havia promessas, nem garantias, apenas o primeiro passo. Horas depois, Alina voltava à sua cela, mas agora a porta já nem trancava. E o coração dela começava a se abrir como um botão de rosa que, mesmo entre espinhos, escolhe florescer. No salão principal, Elion Ragon, o bárbaro, sentou-se diante da lareira com as mãos vazias, mas o peito cheio de algo novo. Ele não sabia o nome daquilo, mas sabia que, se Alina desaparecesse, o castelo todo desaparecia com ela. O dia seguinte nasceu sob um céu nublado, e o vento que soprava pelas janelas do castelo parecia trazer um presságio. As muralhas, antes imponentes, pareciam mais frias, mais estreitas, como se algo dentro delas estivesse prestes a ruir. Alina foi conduzida a um novo quarto. A cela havia sido deixada para trás, mas as correntes que a prendiam agora eram mais sutis e moravam no peito. Na mesa, um vestido de tecido fino repousava com doçura. Ao lado, frutas frescas e um bilhete. Esta noite, venha até o salão das chamas. Quero ouvir sua voz entre as sombras. Elion. Ela apertou o papel com força. Seu coração dançava entre o calor do desejo e a frieza da razão. Ele é perigoso, mas há algo mais por trás da muralha. Ao cair da noite, o castelo parecia respirar. Candelabros acesos, música distante flutuando nos corredores, e no grande salão
O duque esperava. Vestia negro, como sempre, mas havia um brilho diferente nos olhos, algo entre impaciência e ansiedade. Quando Alina entrou, um sussurro de silêncio percorreu o ar. Ela estava linda, mas havia firmeza em sua postura. Ela não era uma dama, era uma força da terra, pura, indomada e prestes a ser colhida ou queimada. Achei que não viria, disse Elion, aproximando-se. Eu vim, porque quero entender. Entender o quê? Se existe um homem por trás do bárbaro. Ele sorriu, tocou-lhe o rosto. E se houver? Então ele vai ter que provar que sabe amar sem querer possuir. A dança entre os dois começou sem música. Olhares, respirações contidas, toques que não eram toques, apenas presenças se encontrando no ar. Mas o desejo, antigo, acumulado, selvagem, se agitava como fera enjaulada. O duque a puxou para perto. Seus lábios tocaram os dela. Você me enlouquece, sussurrou com a voz rouca. E eu te quero como nunca quis ninguém. As mãos dele buscaram a cintura. A respiração de ambos se acelerou. Ela estremeceu. Elion murmurou. Sim, não me force. O mundo parou por um segundo, mas o desejo já o dominava. Ele não a empurrou, não a machucou, mas a pressionou com o peso do querer, com a sede de quem sempre teve tudo com um estalar de dedos. Beijou-lhe o pescoço. As mãos deslizaram pelas costas e Alina, por um instante, cedeu. Não por medo, mas por confusão, por sentir o corpo vibrar, mesmo quando o coração ainda duvidava. E então ela parou, empurrou com força. Não! A palavra rasgou o salão como uma espada. Elion deu um passo para trás atordoado. Seus olhos, ainda ardendo de desejo, não entenderam. Eu pensei... Você pensou errado, gritou ela com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sou uma coisa. Não sou parte do seu castelo. Nem uma pausa para o seu tédio. Sou mulher, Elion. Sou alma, sou sangue, sou grito. Eu te desejei, Alina. E confundi o desejo com amor. Ela respirou fundo. Você não quer meu coração, quer meu corpo para aliviar a guerra que carrega dentro de si. Ele não tentou se aproximar. Ela o olhou com dor, mas também com pena. Você quase teve tudo de mim, tudo, sua voz fraquejou. Mas perdeu, por não saber esperar, e saiu, sem olhar para trás, deixando o duque de joelhos diante da lareira com o rosto escondido nas mãos. Na torre, Alina trancou a porta e desabou no chão. Não chorava por medo. Chorava por amar um homem que ainda não sabia ser humano. A madrugada caiu sobre o castelo como uma mortalha de névoa. As tochas ainda queimavam, mas suas chamas pareciam mais fracas. Nada ardia mais intensamente do que o arrependimento. Elion Ragon não dormiu. Sentado no chão de pedra diante da lareira apagada, não era mais o duque.
Era apenas um homem nu de si, sem o escudo da arrogância, esmagado por um erro que doía mais do que qualquer ferida de batalha. Eu quase tive tudo e perdi por não saber esperar. Essas palavras ecoavam em sua mente como açoite. Passou as mãos pelos cabelos, olhos vermelhos, a respiração pesada. Nunca havia pedido perdão a ninguém, nunca se ajoelhara diante de um erro. Mas agora senti o peso de cada gesto impensado. O que está se tornando, Elion? Sussurrou para a escuridão. E por que dói tanto? Enquanto isso, na torre, Alina também não dormia. Sentada à beira da cama, os pés descalços tocando o chão frio, senti o coração dividido entre ferida e esperança. Ela queria odiá-lo, queria, mas uma parte dela, aquela que tocou a alma dele com o gesto, sabia que o Duque era feito de partes quebradas. E havia ali, no meio dos escombros, um homem que queria aprender a amar. Mas amar não se aprende em uma noite. Na manhã seguinte, o castelo despertou silencioso. Não houve ordens, não houve gritos, houve apenas um murmúrio. O Duque não saiu do salão desde a noite passada. Horas depois, Alina desceu. Não por piedade, mas por curiosidade ferida. Por um estranho impulso que sussurrava: veja o que sobrou do homem que tentou te possuir. Ao entrar no salão, ela o viu, sentado, cabisbaixo. A mesma roupa da noite anterior, suja de cinzas. Ele ergueu os olhos ao perceber sua presença e, sem dizer nada, ajoelhou-se. O que está fazendo? Ela murmurou. Esta é a verdade. Eu errei. Fui criado para dominar, para vencer, para tomar. Não sei ser gentil, não sei esperar, mas você me fez querer ser melhor e justamente por isso fracassei. Ela não disse nada. Ele continuou: não estou aqui como um duque, nem como homem que te deseja. Estou aqui como alguém que nunca soube o que era amar, até você entrar pela minha muralha. A voz dele falhou, e pela primeira vez uma lágrima caiu. Alina sentiu o peito apertar. Levante-se. Não até você me perdoar. Levante-se, Hélio, repetiu firme. Porque não se pede perdão ajoelhado como servo. Se pede com o olhar, com o gesto, com o silêncio. Ele se ergueu devagar, os olhos fixos nos dela. Ela estendeu a mão. Prove que pode ser outro homem. Pode que meu corpo não vale mais do que minha alma. E talvez eu aprenda a confiar. Ele a segurou pela mão, como quem segura um relicário. Não havia pressa, não havia desejo, havia respeito. E foi ali, naquele toque calmo e limpo, que o primeiro passo da verdadeira conquista foi dado. Nos dias que se seguiram, Elion não tocou mais em Alina, mas fez algo ainda mais difícil. Aprendeu a olhar, a ouvir, a escutar o silêncio dela como quem lê poesia.
E ao perceber que a maior batalha da vida era merecer amor. O sol surgia pálido entre as nuvens quando Elion Ragon selou seu cavalo com as próprias mãos. Recusou criados, escolta ou fanfarra. Saiu dos portões do castelo com o rosto exposto ao vento e o coração exposto à dúvida. Ao seu lado, Alina, coberta por um manto simples, observava com atenção silenciosa. Ela não havia pedido por aquilo, mas ele, pela primeira vez, A aldeia era simples. Pequenas casas de barro e madeira, chaminés trêmulas, crianças magras de olhos atentos. Quando o cavalo do duque pisou na lama do vilarejo, o silêncio caiu como um sino parado no tempo. Olhares desconfiados, sussurros cortados. É ele, o Duque Bárbaro, o Senhor da Guerra. Elion desmontou, não ergueu queixo, não fez discurso. Apenas caminhou entre eles com os olhos abertos e o orgulho mudo. Na pequena casa ao fundo, Alina empurrou a porta da frente com o coração na garganta. Lá dentro, a mãe, uma mulher de mãos calejadas e olhos gastos, levantou-se com dificuldade. A irmã mais nova, Mariel, brincava com uma boneca feita de trapos. Mãe, a velha senhora o olhou com uma mistura de medo e cansaço. Mas, em vez de palavras duras, disse apenas: se veio tomar algo, não temos mais nada. Elion abaixou a cabeça. Não vim tomar, vim oferecer. Minutos depois, os criados chegavam com uma carroça cheia. Sacos de trigo, roupas, remédios, lenha seca e flores. Flores do jardim do duque. Isso tudo é pra gente? Perguntou Mariel com os olhos brilhando. Elion se agachou diante dela, tirando do bolso uma pequena estatueta de madeira talhada, um cavalo com crina esculpida. É para você. A menina sorriu e correu para mostrar à mãe. Dentro da casa, Alina observava tudo sem palavras. Seus olhos marejados não eram de comoção apenas, eram de Horas depois, sentados à sombra de uma oliveira, Alina e Elion dividiram um pedaço de pão. Eu nunca tinha comido tão pouco, ele confessou com um sorriso fraco. E nós nunca tínhamos recebido tanto. Ela o olhou emocionada. Por que está fazendo isso? Ele não desviou o olhar. Porque eu não posso mudar o que fui, mas posso escolher quem quero ser a partir de agora. Silêncio. O vento soprava leve, levantando os cabelos dela. E quem você quer ser, Elion? Alguém digno de olhar nos seus olhos, sem que você se feche. Ela desviou o olhar, tocada demais para responder. Ao entardecer, ao se despedirem, a mãe de Alina segurou a mão do duque. Nunca pensei que veria um homem como o senhor carregar sacos de trigo pela minha cozinha. Nem eu, respondeu ele com sinceridade. Mas sua filha me ensinou a ser homem antes de ser senhor. Na volta ao castelo, Alina montava em silêncio.
Mas em seu peito, um sentimento crescia como raiz em solo fértil. Talvez ele não fosse perfeito. Talvez jamais fosse. Mas daquele dia, ele escolheu ser bom. E para ela, isso já era amor começando a florescer. Os sinos da tarde tocavam ao longe. Um som suave, como se o próprio tempo se rendesse à brisa leve que entrava pelas janelas do castelo. O aroma das flores recém-regadas pairava no ar, misturado ao perfume doce do pão assado na cozinha. Aline, debruçada no parapeito da sacada, observava os campos verdes que se estendiam até onde a vista alcançava. Aquela terra, que antes era prisão, agora parecia menos cruel. Não porque as grades haviam desaparecido, mas porque o homem por trás delas aprendeu a abrir as suas. Na sala principal, Elion Hagon caminhava de um lado para o outro, os passos nervosos marcando o chão de pedra. Vestia-se de forma simples, sem espada, sem adornos. Apenas um homem, apenas um coração. Na mão, carregava uma pequena caixa de madeira escura, talhada com símbolos antigos. Dentro dela, um anel de prata com uma safira azul, simples, profundo. Ela pode dizer não, murmurou para si mesmo. Mas se eu não tentar, carregarei esse silêncio para sempre. Ao anoitecer, ele pediu que Alina fosse ao jardim. Ela hesitou. Para quê? Apenas vá. Não há grades, não há promessa. Há só o que meu coração não consegue mais guardar. Ela desceu. O vestido branco movia-se como névoa entre as pedras. Seus cabelos estavam soltos, caindo pelas costas como um rio dourado. Ao entrar no jardim, viu-o, ajoelhado, sob a árvore onde ele havia lhe entregue a rosa dias antes. Desta vez sem rosa, apenas com a respiração contida e os olhos vulneráveis. Elion, espere, ele pediu. Deixe-me falar e depois você poderá ir. Ela permaneceu imóvel. Ele respirou fundo, olhou para o chão e depois, finalmente, para ela. Quando você entrou na minha vida, achei que fosse apenas uma interrupção de meu tédio, uma distração, um corpo bonito em meio à minha guerra interna. Mas então você me feriu, não com armas, com palavras, com verdades que eu nunca quis ouvir. E naquele sofrimento nasceu luz. Ela sentiu a garganta apertar. Você... Este anel não é uma promessa de títulos nem de riquezas. É a promessa de que serei, todos os dias, um homem à sua altura. Silêncio. Alina, a voz falhou. Você quer ser minha esposa? O coração dela explodiu em pulsações. Ela pensou em sua mãe, na infância pobre, na cela fria, na primeira vez que o viu como um monstro. E agora, diante dela, o mesmo homem tremia
como um menino perdido na noite. Você quer que eu troque a liberdade pelo amor? Não, disse ele. Quero que descubra que o verdadeiro amor é o que devolve a liberdade. As palavras tocaram fundo, mais fundo. Ela deu um passo, 2, até chegar diante dele. Então me diga, sussurrou, se eu disser não, ainda me deixará partir? Sim. E se eu disser sim, ainda poderei ser eu mesma? Sim. Ela fechou os olhos e abriu a boca, com o coração transbordando. Sim, Elion. Sim, sim, eu aceito. Ele riu, um riso com lágrimas. Ela caiu em seus braços e ele a apertou como quem segura a própria salvação. Naquela noite, o Duque Bárbaro se tornou pela primeira vez um homem inteiro. E Alina, a camponesa exilada, tornou-se a rainha de um coração antes inviolável. Os sinos tocaram ao amanhecer daquele fim de semana. Desta vez, não anunciavam guerra, nem visitas da realeza, nem castigos. Anunciavam um casamento. E a camponesa, ela vai se casar com o Duque, o Bárbaro? Sim. Flores no cabelo e os pés descalços tocando a terra de onde veio, Alina caminhava entre os aldeões com a leveza de quem venceu todas as batalhas sem levantar uma espada. Vestida em um manto branco simples, sem joias, sem véus pesados, mas seus olhos, os olhos de Alina cintilavam como se carregassem todas as estrelas que o céu ousou espalhar. Elion Ragon a esperava diante do altar com um traje escuro, elegante, mas sem insígnias. Ele havia deixado para trás o título, a couraça, o rugido. Diante dela era apenas Elion, o homem que aprendeu a amar com os joelhos no barro e o coração nu. Quando ela se aproximou, ele estendeu a mão e ela segurou firme. Está pronta? Ele perguntou no sussurro. Estive pronta desde o dia em que você me escutou pela primeira vez. O sacerdote falou, mas as palavras que ficaram foram as trocadas entre eles. E quando os lábios deles se encontraram, o povo inteiro explodiu em aplausos, lágrimas e sorrisos. Havia alegria, mas também espanto, pois o Bárbaro agora era um homem apaixonado e a camponesa uma mulher coroada pelo amor. Na festa não houve luxo, houve dança. Crianças corriam entre os barris de vinho e as mesas de pão. A mãe de Alina sorria de mãos dadas com a irmã. Os criados, os soldados, os aldeões, todos celebravam como se a esperança tivesse voltado à terra. E assim, a história do Duque Bárbaro e da camponesa se espalhou pelas terras, não como lenda de guerra, mas como a mais